Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou Juliana Matos, trabalho com vocês no GE Francisco de Assis e nós trazemos nas quartas-feiras o estudo do livro Dramas da Obsessão, Psicografia pela Médium Ivone do Amaral Pereira, e o espírito que trata do livro, né, que traz essas histórias nesse livro é o Dr. Bezerra de Menezes, tá? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da semana passada, que nós falamos de paixão, por exemplo. Na outra ainda, as paixões, né? Na outra ainda, nós falamos sobre o abandono do espírito protetor, porque o diálogo está ocorrendo no momento em que Dr. Bezerra vai procurar o espírito protetor de Leonel, né? Leonel, que é o nosso personagem principal, e eu convido a vocês que chegaram agora de resgatar os estudos anteriores e poder ouvir, para poder seguir a lógica, tá? Então, o espírito protetor do Leonel, ele vai dizer que o Leonel é só mais um dos encarnados, né? Existem muitos encarnados envolvidos em tantas situações parecidas, né? E com orgulho incorrigível, instintos inferiores, indiferença pelo respeito a Deus e as leis da vida e da morte, a permanência intransigente das ínfimas camadas da moral, as consequências sempre desastrosas daí decorrente. Por muitas encarnações, né, organizaram encarnações para Leonel em famílias muito honestas, para que a influência do meio tivesse uma ação muito direta nele, mas ele era incorrigível, não tinha jeito de Leonel ceder, né? Não tinha jeito. Então ele causou muita desilusão nas pessoas que receberam ele, né, como família, e o espírito protetor ainda diz: a tudo repudiou, desgostando pais, ferindo irmãos e mais, né, afastando-se de Deus. E ele continua dizendo que é um círculo vicioso, ficou um círculo vicioso que urgia algo em seu socorro, mas um algo corretivo, olha só, para que nessa correção Leonel cansasse do mal. Vocês lembram daquela colocação que eu trouxe em estudos anteriores, vocês que estão seguindo esse trabalho? O mal, ele chega um momento que dá uma canseira, né? Por quê? Porque todos nós temos, eu vou usar uma expressão popular, que é destino, né? Nós somos destinados ao bem, né? A fatalidade, qual é? O bem. Então, nós vamos ser bons, um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. Então, por quê? Porque sim, é desse jeito, nós somos criados simples e ignorantes, e com o nosso próprio esforço, nós vamos ganhando, vamos caminhando para Deus, né? Então, esse mal, ele dá uma canseira, e o indivíduo, ele pode demorar para o arrependimento. Como dizem os espíritos, nas penas e gozos futuros, no livro dos espíritos, alguns arrependimentos são muito tardios, ao ponto da gente achar que essa pessoa está no mal há muitos milênios. Como o Leonel está há muitos milênios, né? Quando estava desencarnado, o Leonel estava corroborando para prejudicar as pessoas, né? Como espírito desencarnado. E tal, o espírito protetor diz de se afastar, enfim. Eu queria trazer para você, amigo espírita, né, alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, no qual você pode se basear para compreender, por exemplo, o caráter de Leonel e onde eu posso encontrar colocações que me socorram para eu entender essa situação do Leonel. Muitas vezes Leonel, nós temos Leonéis na nossa vida, muitas vezes nós fomos um dia um Leonel da vida, né? Então é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os aflitos. Existe dentro desse capítulo um item, né, dedicado às causas atuais das aflições. Vocês lembram que Leonel trazia um ranço de vários defeitos reencarnatórios, né, dele, né? Que ele aprontou, reincidente no mal e tal. E Leonel, nessa encarnação, pintou e bordou desde a juventude. Pintou o 7, o 8, o 9.
E no Evangelho ele vai dizer o seguinte, que as vicissitudes da vida eles são de duas espécies ou de duas fontes bem diferentes, que é importante distinguir, tá bom? Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Então, um jeitinho de ser nosso pode causar um problema nessa vida mesmo, ou seja, gerar um sofrimento nessa vida, tá? Que não é próprio, mas isso eu estou pagando de uma vida passada. Não é pagando, tudo é pagando a vida passada, né? Existem questões que o nosso caráter não se corrigiu, isso sim, né? Um ranço de alguma coisa. Então, através desse ranço, nessa encarnação, nós vamos gerar outras problemáticas, né? E aqui diz assim, ó. Remontando-se a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que os suportam. Ou seja, a conduta e o caráter daqueles que suportam as vicissitudes, né? Vicissitudes da própria vida. E aí ele continua. Aqui tá bom, ele vai falar da questão dos pais, né? Enfim, quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio, por fraqueza, ok? Ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Tá? E se vocês entenderem, Leonel, que teve uma filha suicida, né? Se suicidou logo depois dele, os filhos apresentavam problemas caracteriais e ele dizia que nada. Ele era materialista, né? Ideologista, enfim. Que nada e tal. E esses meninos foram crescendo. Ele tinha 8 filhos, né? Cheios de raízes de uma não educação, de uma negligência, né, Leonel? Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes, né? Eita, gente, tá dura. Vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências. Que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se, na maior parte das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Então, sermos honestos, né, de buscar dentro de nós, e nós vamos compreender que nós somos, como dizem os próprios espíritos, artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Mas eu vou trazer para vocês o que eu quero trazer para vocês, que a questão de ter problemas de reencarnação anterior e as que tem hoje, qualquer desvio do caminho reto das leis de Deus vai gerar uma problemática para se resolver adiante, qualquer uma, né? Onde é que tem isso? Como é que você sabe disso? Que é isso? Uma coisinha simples pode gerar uma problemática? Pode. Tá lá no Evangelho, né, no item 5, capítulo 5, que diz que a lei humana, ela pune, né, algumas faltas, mas não todas, tá? E pode criar, fazer a pessoa pagar situações que ela pode gerar, causando prejuízo à própria sociedade. E não sobre as que só prejudicam os que as cometem. Então, olha que curioso. Às vezes, não pune aquela que prejudica você mesmo. Alguém pode dizer assim: poxa, mas eu estou prejudicando a mim mesmo, é um problema meu, né? Nossa, pois é um problema seu, mas Deus não é cego, né? Tá vendo isso também. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não deixe impune qualquer desvio do caminho reto. Não há uma só falta. Por mais leve que seja, nenhuma infração
a sua lei, que não acarrete consequências forçosas e inevitáveis. Daí se segue que nas pequenas coisas como nas grandes, o homem é sempre punido por aquilo em que pecou. Então, o caminho para Deus é um caminho reto. Desviou-se desse caminho, vai, vamos dizer assim, desenvolver, né? Isso vai acontecer. Esqueci a palavra, porque eu só tenho ela em italiano no momento na cabeça. Vai acontecer, né? Vai escatenar uma responsabilidade, uma consequência que vai causar uma punição. Mas a gente vai entender o que é essa punição, viu? Eu já preparei um material para isso. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência de que procedeu mal. Peraí, para tudo. Então, sofrimento derivado do meu erro, né? Do meu pecado, né? Sair das leis de Deus. É uma advertência, tá? Por exemplo, os bons espíritos falam da saciedade, né? A saciedade. Deus não deu pra gente a saciedade, né? E a gente vai ultrapassar a saciedade, a gente se sente mal. E esse não se sentir mal é um aviso, é um sofrimento, né? Dizer assim, olha, você se excedeu, você passou do limite, você saiu do caminho reto, né? Dão-lhe experiência. Então, mesmo que você tenha agido errado, alguém agiu errado, aquilo já é uma experiência, tá? Fazem-lhe sentir a diferença entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar, a fim de evitar futuramente o que redundou para ele numa fonte de amarguras. Voltando aqui, pessoal, com o nosso estudo, né? Do livro Dramas da Obsessão, nós estamos falando do sofrimento, do bem-aventurados aflitos e as razões do sofrimento. Deveríamos fazer um estudo só desse capítulo, porque realmente... Mas não é o nosso papel, o nosso objetivo hoje, tá? Eu queria falar com vocês também sobre a questão da punição, tá? Queria falar isso com vocês, mas eu vou continuar lendo o Dramas da Obsessão para que vocês possam entrar no raciocínio do mentor espiritual do Leonel, tá? Então vamos lá. Deixa eu aí que eu já tô perdida. A história do meu pobre Leonel é como de tantas outras ovelhas, revés do aprisco divino. O próprio drama encenado e vivido pela humanidade, litígio com as próprias paixões. Há períodos na existência de um homem, como de uma sociedade e um povo, que seus erros tanto trasvasam da órbita razoável num planeta de provas e expiações, que o ricochete entra ao puni-los incessantemente, com todo o cortejo das atrozes consequências criada pelos próprios atos. É quando estão entregues a si mesmos, agindo inteiramente em liberdade, sem nossa intervenção, em nenhum ato de suas vidas. Diante de tal punição, o viverem entregues a si mesmos não resistirão por muito tempo aos convites da emenda. Seus excessos atrairão situações de tal forma anormais, desequilíbrios tão pungentes na marcha irrefreável das existências, que outros recursos não encontrarão, a fim de remediá-los, senão a submissão às equitativas leis da razão e da justiça. O que quer dizer que buscarão voluntariamente o caminho do dever, do qual jamais haviam cogitado. A história messiânica do filho pródigo não poderia ser melhor imaginada para retratar a marcha da humanidade do que o foi por nosso Mestre Jesus Nazareno. Expôs o corretivo supremo da lei, abandonar os rebeldes e endurecidos a si mesmos. Não os assistir sequer com inspiração, quer no estado terreno,
quer no espiritual. Tal como o pai de família que deixou partir o filho mais novo, certo de que as duras experiências consequentes das próprias reflexões bem cedo o levariam à emenda dos costumes, à regeneração definitiva. Poxa, né? Então, olha, abandono não da presença do Espírito Protetor. O Espírito Protetor e os que o amam não abandonava, né? Não estamos abandonados, mas sem intervenção, gente. E a falta de intervenção dos bons espíritos na nossa vida é uma orfandade, né? Porque nós intuímos que existe o bem, gente. Só que nós botamos banca, né? E ficamos querendo ser, nós ficamos naquele desejo da autonomia. Não, eu me viro sozinha, eu faço aquilo que eu quero. E usa, né? O Espírito Protetor aqui usa a analogia com o filho pródigo, porque foi o filho pródigo que disse isso, né? Eu preciso dos meus bens e eu vou me virar sozinho, pai. Sou autossuficiente. E aí ele vai e se joga, né, na vida do mundo e não se dá bem. Mas volta e encontra sempre apoio, né? Então, nós vamos nos chocar, né, com esse tipo de situação quando a gente ouve, mas a compreensão é muito importante para a gente não pegar uma coisa para outra, tá? E eu queria trazer para vocês, por isso que às vezes eu vi Fabrícia hoje, que disse assim, Ju, olha que coisa interessante, uma pergunta do Livro dos Espíritos pode desdobrar tantos raciocínios, né? Enfim, uma pergunta. Então, esse pedaço aqui, eu trouxe para vocês uma leitura da Gênese. Tem um capítulo da Gênese que se chama O Bem e o Mal, tá? Capítulo 3º da Gênese. E ele diz o seguinte: entretanto, Deus, cheio de bondade, pôs o remédio ao lado do mal. Então, né? Isto é, faz com que do próprio mal saia o bem. Vamos entender. Chega um momento em que o excesso do mal moral se torna intolerável e impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. Instruído pela experiência, lembra da experiência que a gente adquire? Ele se sente compelido a procurar no bem o remédio de que necessita, sempre por efeito do seu livre-arbítrio. Quando toma melhor caminho, é por sua vontade e porque reconheceu os inconvenientes do outro. A necessidade, pois, o constrange a melhorar-se moralmente para ser mais feliz, do mesmo modo que o constrangeu a melhorar as condições materiais de sua existência. Então, olha só, né? Cansa, porque o excesso do mal moral, né? E lá no Dramas da Obsessão, o Espírito Protetor disse assim, olha, existe até um limite para o mundo de provas e expiações, né? Você está exagerando demais. Isso dá um ricochete, né? Ele usa essa expressão. Isso dá um efeito de ricochete, bate e volta, uma loucura. Outro detalhe interessante é quando fala há períodos na existência de um homem, ou seja, esses períodos que o mal moral excede, que o indivíduo mesmo busca a própria melhora, não é só uma questão individual, não. Isso também pode acontecer numa sociedade, em um povo. Então, nós podemos sim ver países mais adiantados em algumas coisas, inclusive em alguns adiantamentos morais, em outros não, né? Mais adiantamentos na lei do progresso da tecnologia, outros não. Isso acontece, tá? Adequado ao planeta. Então, existe também, pessoal, a questão do que em linguagem, vamos dizer assim, linguagem popular, porque não é nem vamos dizer, uma linguagem espírita, que seria o karma coletivo, tá? Karma é uma expressão oriental, mas vamos dizer assim, uma responsabilidade das questões coletivas. E o codificador Allan Kardec, ele vai tratar desse argumento que eu achei na época que eu li isso, né? Eu achei assim, excepcional, né?
Eu não sei, deixa eu ver aqui se é aqui, como eu me lembrei só agora, eu não queria dizer uma coisa por outra, sim, mas eu acho que é aqui mesmo. No Obras Póstumas, questões e problemas sobre expiações coletivas, tá? Então, o indivíduo, ele pode ser, por exemplo, dentro da sua vida familiar, uma pessoa maravilhosa, cumpre todo o seu dever, mas socialmente ele pode causar danos à sociedade, tá? Ao povo. Ou ele pode ser um benfeitor para a humanidade, dentro de casa não ser tão benfeitor assim. Isso faz parte também. E o coletivo da sociedade, do povo, cria expiações coletivas, sim. Muito interessante, convido vocês para essa leitura, né? É um eterno estudar, gente, a gente não para não. Não para de estudar. Então ele vai dizer assim, que o mentor do Leonel, né? Que Leonel se transviou demais das leis de Deus, se afastando de Deus. E aqui na Gênesis diz que a lei divina não está na nossa consciência, está conosco, né? Toda a lei de Deus está conosco. E ele tem todas as suas leis com plena sabedoria, que o único objetivo das leis de Deus é o bem, é o objetivo, é o bem. Então, diz que o homem encontra em si mesmo tudo o que lhe é necessário para cumpri-las. Mas você já ouviu falar da lei de Deus? Para você estar claro isso, essa questão da lei de Deus, é sempre bom, não é? Que a gente passe de novo sobre a questão da lei de Deus para poder dar curiosidade em pesquisar, curiosidade em se apaixonar, né, pelas boas leituras que nos gratificam o coração, que nos dão esperança, que nos consolam, que nos dão uma força moral, né? A coragem moral, está lá no Evangelho, no capítulo 5. A coragem moral de enfrentar todas as problemáticas que a própria vida nos coloca, né? Nos dispõe. Então, vamos lá. As leis de Deus, leis morais, né? Leis morais, Kardec vai trazer uma sequência das leis, organiza perfeitamente essa sequência da lei de Deus. A lei de adoração, que é a primeira lei, né? A lei de adoração. Você primeiro adora a Deus. Tanto é que os 10 mandamentos é adorar a Deus sobre todas as coisas. Então, a Deus acima de tudo. E ao próximo como a ti mesmo. Então, adorar a Deus. Lei do trabalho, a segunda lei, que é uma das coisas mais incríveis que eu descobri nos últimos 10 anos, é essa sequência amorosa dessas leis, né? A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, vem depois do trabalho. A lei de conservação, depois que você se reproduz, você conserva. Você tem que conservar, mesmo que você não reproduza você, um outro corpo, né? Com filhos, mas você conserva, seja o seu próprio corpo, seja o corpo de quem você ama, né? A lei de conservação. A lei de destruição, porque por incrível que pareça, mesmo que você tente conservar, as coisas se destroem, seja do modo natural, seja abusivamente, né? Pelo excesso do homem. A lei de sociedade, que vai reger, né, todas as questões sociais para que possamos viver melhor. A lei do progresso, eis a lei, nós notamos a melhora do planeta, que o planeta progride também, né? As coisas materiais, elas evoluem, tá? Como assim, Juliana, as coisas evoluem material? Eu nunca vi uma mesa evoluir, mas não é nesse contexto, né? É no contexto assim, olha, o planeta era aquela bola de fogo maravilhosa, ela esfriou, enfim, não é uma evolução? Para onde a gente está agora? As casas, antigamente como eram as casas? Nós morávamos em cavernas, hoje nós moramos em apartamentos, em muitos lugares nós temos aquecimento, ou não tem aquecimento, mas já tem cobertas, e estamos na luta desse bem-estar, né? A lei de igualdade, depois, né? Vai ter a lei de igualdade, a lei do progresso, mas nós vamos lutar para a igualdade, inclusive para a igualdade do bem-estar. Nós já começamos a compreender, mesmo ainda rudimentarmente, em muitos lugares, a necessidade da igualdade entre os seres humanos, entre homens e mulheres, em cores de pele, entre etnias, enfim, lei de igualdade.
lei de liberdade, porque a igualdade também vai vir a liberdade, né? A liberdade de ação, até onde vai a tua liberdade. E a 10ª lei, que é a lei suprema, né? O fechamento de tudo isso, que é a lei de justiça, amor e caridade, não podem ficar uma separada da outra, tem uma lógica delas estarem colocadas assim, em 3 em 1, porque não tem amor sem justiça, não tem amor sem caridade, tem justiça sem amor, não tem justiça sem caridade, não tem caridade sem justiça, e não tem caridade sem amor, né? Necessitam-se entre si. Então, essas leis, tá, estão na consciência do homem. Quando ele se desvia, como Leonel e como tantos outros, como nós mesmos, nós criamos uma, vamos dizer assim, uma expiação, né? Um resgate, lá vai nós pagar, vamos pagar, gente, que deve. Então, poxa, e essa definição de culpado? E essa definição de punição, né? Muitos ficam assim angustiados com essas palavras que vão encontrar na codificação espírita. No livro 4º do Livro dos Espíritos, tá? Vocês sabem que o Livro dos Espíritos é subdividido, né? Então, em 4 livros. O 4º livro do Livro dos Espíritos tem as penas e gozos futuros. As penas e gozos futuros é o capítulo 2º, tá? O que eu vou ler para vocês. Na pergunta 1009, vão ter, várias dessas da pena futuro vão ter comunicações, respostas assinadas, né? Nesse caso aqui, duração das penas futuras, sem as respostas, tudo São Luís, São Luís, São Luís. Depois vai ter Santo Agostinho, Lamennais, Platão. A que eu vou ler para vocês, o trecho, hein, porque ela é enorme. Eu só vou pegar o trecho. É de Paulo, o apóstolo. A pergunta que gerou tantas respostas é: sendo assim, as penas jamais serão impostas pela eternidade? Olha que pergunta interessante. O Leonel tá lá quebrando, né, o coco dele na busca de se autoconhecer e de melhorar, se sofrendo como o quê, né? E essa pergunta, que só tem uma linhazinha, tem 1, 2, 3, 4 comunicações, sim, 4 comunicações e um comentário de Allan Kardec muito apaixonante, tá? Mas eu vou pegar o trecho que Paulo, o apóstolo Paulo, ele mesmo, em pessoa, vai falar sobre essa questão. Ele vai desdobrar toda a questão. Não vou ler para vocês, eu fico tentada, mas não vou ler. E eu vou pegar o trecho que ele diz assim, ó: quem é de fato o culpado? É o que ele diz? É aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem, Deus, por Jesus Cristo, né? E o que é o castigo? Então, o que é o culpado? O culpado é aquele que se afasta do objetivo da criação, que é o bem e o belo, tá? Ele se desvia dessas leis todas que eu falei para vocês e ele passa a ser culpado, porque quando ele passa do limite, né, dessas leis, ele transgride as leis, ele está causando mal a ele e a outrem, tá? Por isso que gera uma expiação. Então, ele passa a ser culpado pela negligência das leis de Deus. Então, e o que é o castigo, né? Nossa, nós ouvimos tanto falar dessa palavra castigo, punição, e isso cria um conflito muito grande. Eu sei disso, né? Porque eu vejo muita gente indagar sobre isso, inclusive já também fiz os meus questionamentos. E Paulo diz assim: que é o castigo?
a consequência natural derivada desse falso movimento. Então, a consequência, o que é o castigo? É uma consequência natural desse desvio, né? Desse falso movimento da alma. E esse falso é uma soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. Então, como ele vai sofrer, olha que genialidade, né? Do amor de Deus. Como ele vai sofrer, ele vai se desgostar da sua deformidade, porque ele intui, gente, que está no desvio. Lembra que eu li na Gênesis? Cansado do mal moral, ele busca, né, o remédio que está do lado do mal para que ele mude. Tá? Então, desgostado da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. Então, ele não chega a um ponto que ele não vai desgostar do seu comportamento se ele não sofrer. Então, é uma consequência natural do próprio ato, tá? O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura a se dobrar sobre si mesma e a voltar ao porto de salvação. Olha, o castigo é aguilhão que excita a alma. O aguilhão, lembra que eu falei a semana passada? Aquela ponta que fica empurrando o boi assim para que ele ande. E excita a alma, porque ele está sentindo dor, ele está sofrendo, ele sente amargura. Então, ele dobra sobre si mesma e volta ao porto de salvação. Ele pede socorro, tá? E lá na Gênesis, me perdoe, no Dramas, o que é que o Espírito Protetor do Leonel diz? Que através da parábola de Jesus, né, do filho pródigo, ele percebe a deformidade do seu caráter sofrendo. Por quê? Porque quando ele gastou tudo que o pai tinha dado para ele, né? Ele começou a sentir fome, frio, miséria. Comer as comidas dos porcos, que para um hebreu era uma ofensa enorme. Uma humilhação sem fim, porque era um bicho inferior para eles, né? Então, Nossa Senhora, comer a comida dos porcos era descer a lama. E aí, o que é que ele faz? Ele cansa e volta ao porto da salvação. E aí, no caso, volta para o pai está com os braços abertos, esperando, né? E o porto de salvação é o caminho reto às leis de Deus. Mas a gente está voltando daqui no próximo áudio. Peraí, já. Voltando na nossa terceira parte do estudo do livro Dramas da Obsessão. Então, nós estamos falando que o castigo, né? O castigo é o aguilhão que excita a alma pela amargura. E ainda diz mais aqui, sempre Paulo o apóstolo. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Olha que coisa linda, gente. Então, o objetivo do castigo não é o que a gente às vezes sente, né, quando lê essa palavra punição, castigo. Não é Deus caprichoso que fica ali com os braços cruzados dizendo, me desobedeceu, né? Sofra agora. Você vai sofrer para você aprender a ser gente. Não. Deus não tem uma satisfação sádica pelo sofrimento do filho. Não. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação e a redenção. A reabilitação, vírgula, a redenção. Tá? Então, fazer com que o indivíduo volte para o caminho reto de Deus, que ou seja, andar em comum acordo com a lei de Deus, tá certo? Ah, Juliana, mas nem todo mundo espia. Claro, nem todo mundo espia, muita gente está sendo provado, tá bom? Porque o mal, ele não é obrigatório. Nós passamos pela experiência. O que significa passar pela experiência? É estar em ambientes que possam incentivar ou dar propensão para que você possa cair, tá? Mas só que não quer dizer que a pessoa, ela obrigatoriamente tem que agir
né, agir no mal, tá? E assim, conclui esse discurso do bem e do mal, da questão do castigo, da punição. Eu sei que muitos de vocês agora saíram coraçãozinhos ao ouvir esse trechinho aí, André, principalmente, esse trecho de Paulo o Apóstolo. Como nós estamos estudando já todo o livro dos Espíritos, nós vamos chegar também nos penas e gozos futuros. É lindo, tá? Imaginem, uma pergunta, uma linhazinha, gerar tantas respostas, que Kardec coloca proposital, para dizer assim, ó, olhem bem, vocês que adoram cultivar aí a questão das penas eternas, não tem sentido. Muitos homens, muitos espíritos falam, né, se posicionam com isso. E Leonel aqui tá, vamos lá. Tem mais 15 minutos de estudo. Deteve-se novamente o nosso ilustre interlocutor, que é o protetor do Leonel. Compreendemos que reunia recordações, revolvendo arquivos mentais, para nos confiar particularidade de um drama que sacrossantos deveres de assistência ao próximo nos autorizavam conhecer. Mas, passados alguns instantes, elevou novamente o seu diapasão mental, que entendíamos por fraseado escorreito, e prosseguiu. Aí agora ele vai contar outros detalhes, vamos ver. Fui judeu nos tempos do amorável Marte de Jerusalém, recebendo então de suas próprias palavras e exemplificações à luz dos ensinamentos eternos, e também obtendo a honra de morrer sacrificado pelo amor da sua doutrina. Pouco depois da sua retirada dos planos terrestres, apaixonado por seus ensinamentos como espírito, impus-me o dever de auxiliar antigos compatriotas meus à conversão ao vero cristianismo, tarefa árdua, que me há extraído lágrimas e muitas amarguras no coração. Não sou, portanto, senão pequeno mentor da falange litigante que acabais de conhecer, isto é, Leonel e família, falange da qual me afastei temporariamente por ordens superiores, dada a rebeldia com que se conduziam, mas dos quais me aproximarei, desde que demonstrado seja o desejo do progresso e da reconciliação com o bem. Os sombrios acontecimentos que se desenrolaram num período de 4 séculos, em reações contínuas entre o espaço e a terra, e que tiveram como personagens as 2 famílias que conheceis. Desculpem, tive que dar pausa. Os sombrios acontecimentos que se desenrolaram num período de 4 séculos, ou seja, 400 anos, em reações contínuas entre o espaço e a terra, e que tiveram como personagens 2 famílias que conheceis, se originaram dos seguintes feitos de uma a outra. Vocês lembram uma vez que eu falei sobre o perfil do mal, né? Vocês lembram disso, gente? Que eu falei da corrente do mal, perdão. Que um elo consequente no outro, um faz, outro se vinga, o outro renasce, aí aquele se vinga, e assim vai, uma confusão. 4 séculos nisso aí, né? E muito mais. Mas eu queria resgatar o que o mentor espiritual aqui está explicando. Olha bem, olha o que é que ele falou. Fui judeu. Ele foi judeu no tempo do Cristo, tá? Olha o que é que ele fala. No amorável Marte de Jerusalém, o mártir Jesus, né? E ele conheceu, ele foi hebreu e ele conheceu a verdade da santa doutrina de Jesus. E desde então, ele quis se dedicar, tá, à conversão dos seus compatriotas. E muitos desses compatriotas que ele quis, tarefa árdua que me há extraído lágrimas e muitas amarguras no coração. Então, 2000 e tantos anos nisso aí, tá? Tentando e lutando com muitos outros. E uma desse pessoal aí é o Leonel e a família, toda aquela turma, né? Aquelas 2 famílias
que é o foco do nosso estudo, que é a família dos judeus, desses judeus do período da Inquisição, de Portugal e Espanha, tá? O período atual, que era eles mortos pela Inquisição, e a família de Leonel é reencarnado no sul do Brasil. E aí ele conta: e então o patriarca iniciou a narrativa, enquanto eu e Roberto, preso às suas vibrações mentais, entrávamos em seus pensamentos, assistindo destarte aos episódios com tanta precisão e clareza, como se comparsas também fôssemos das cenas evocadas. Mas, para que o leitor seja permitido mais facilmente investigar minudências na moral dos fatos em apreço, descreveremos o que então assistimos, com a redação nossa, esforçando-nos em esclarecimentos que induzam as análises idênticas em numerosos dramas terrenos que diariamente surpreendem a sociedade. Esse pedacinho aqui eu vou até ler na semana que vem de novo, para que vocês possam, quando forem ouvir uma semana depois, né, reconstruir a ideia. Então, né, isso me trouxe uma lembrança, assim, e não tem como não, de uma fala do Espírito Verdade, tá? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí eu tive uma ideia que eu vou trazer para vocês. Essa leitura do Evangelho, tá certo? Que é o capítulo 6, o Espírito de Verdade, que é o advento do Espírito da Verdade, que é o capítulo 6, o Consolador Prometido. Advento do Espírito da Verdade. Espírito da Verdade. Paris, 1860. Venho como outrora, entre os filhos esgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e como um segador liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos. E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram se faça ouvir para vos gritar: crede e orai. Porque a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso Pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro dos infelizes e extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ou bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana.
eis que do além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Pois é maravilhoso, né? Aos filhos desgarrados de Israel. Venho, né? Ele diz, venho como outrora. Ele diz, venho como outrora. Ele volta, né? Trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. E aí ele vai dizer que o Espiritismo, como antigamente fez a sua palavra, e é incrível, gente, é emocionante como nós vamos encontrando, né, no próprio Evangelho, em todos os livros, as confirmações daquilo que nós estudamos. O Espírito Verdade, mais adiante, diz que homens fracos, que compreender as trevas das vossas inteligências, né? Aqueles que já entendem que não tem sabedoria o suficiente para querer entender tudo, que é pequeno perante Deus. Não afasteis o achote que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear o caminho. Quer dizer, o Espiritismo é a luz para lhe trazer, né, para o caminho, para reconduzir o caminho, filhos perdidos ao regaço do Pai. Vocês lembram a estrada? Eu acho interessante dizer, mas o caminho é difícil para Deus, o caminho expiatório, né? É difícil, porque o próprio Espírito de Verdade diz assim, infelizes que nós somos transviados, que vem do céu, ou seja, a gente tinha a possibilidade de ter as leis de Deus, tínhamos tudo e caímos no abismo por escolha. E nós nos afastamos da estrada larga e reta que leva a Deus. A estrada que leva a Deus com as provas são estradas largas e retas, né? E é isso que me trouxe essa lembrança, né? O comentário do Espírito Protetor, tá? Que desde o tempo do Cristo, na sua conversão, que ele se dedicou tanto assim ao bem, né? Então tá. Nós vamos deixando todos com um abraço. Nos encontraremos semana que vem, esperando que eu já esteja bem com a voz, né? De vez em quando dou uma pausa, para que nós possamos fazer ao vivo lá pelo Facebook, direto do Facebook, pela página GE Francisco de Assis. Temos a página GE Francisco de Assis pelo Facebook, tá? Coloca o joinha lá. E nós fazemos a transmissão ao vivo desse estudo, depois gravamos e botamos os estudos gravados, mas ele normalmente é ao vivo. Queria convidá-los para mentalizar o bem junto comigo, numa prece, agradecendo a Deus essa oportunidade de poder ler e descobrir através da instrução, porque espíritas, amai-vos uns aos outros e instruí-vos, que nós possamos unidos, valorosos, abraçados a esse amor, né, a Deus, que é o que nos causa a união, e amar, né, de consequência uns aos outros, que nós possamos, através desse sentimento, nos instruir, porque saindo das trevas da nossa ignorância, nós podemos ter, Senhor, essa fé raciocinada que a doutrina espírita, como terceira revelação divina, nos trazem todos os dias, quando nos deparamos com essas leituras. Muito obrigado, meu Deus, pela ocasião, e que nós não perquemos essa oportunidade, que nós possamos hoje lutar para que possamos vencer a nós mesmos, que a perfeição é sabida, que não vai ser alcançada de um dia para o outro, mas a vitória em cima de nós mesmos cotidiana, Senhor. Ajuda-nos a combater a luta contra mim mesmo, né? Contra o meu egoísmo, contra o meu orgulho, para que eu possa participar do bem da sociedade, para que eu possa refletir essa fé, essa esperança, irradiando, transmitindo a todos aqueles que possam ter um contato conosco.
Jesus, peço as tuas bênçãos em nome de Deus, que faz com que tu nos sejas irmão. Graças a Deus. Um abraço a todos, pessoal. Que assim seja.